Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise e estudo das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, está dando bobeira e perdendo muitas oportunidades. Ah, Inscreva-se aqui embaixo e fique por dentro. Tudo bem? Bom pessoal, agora acho que está melhor um pouco o som aí para vocês, né? Enfim, vão me dando um feedback aí, tá? Eu comprei o pedestal aqui para melhorar aí o áudio para vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Ibovespa tá aqui no meio do caminho, tá? A gente teve aí uma semana mais positiva para o Ibovespa, né? Mesmo não tendo renovação de máxima, é melhor o preço fechando próxima à região de resistência do que próxima à região de suporte, tá? Então ainda não temos um pivô acionado. Para ter esse pivô confirmado, é necessário que o Bovespa feche acima da sua última máxima, lá na região dos 147.550 mil pontos, tá? E caso faça uma correção para baixo, a gente tem aqui a base do fundo ainda, que é a faixa dos 140 mil pontos, tá? Então temos isso aí para o Ibovespa. Podemos considerar aqui esse último impulso, e aí nós temos o próximo alvo aqui na região dos 151.115 pontos, tá? Então esse é o próximo alvo aí para o Ibovespa, né? Considerando esse último impulso aqui, olha, entre esse fundo, esse topo, esse fundo que renova a máxima, projeção lá em cima dos 151 mil pontos, tá? Que seria nada mais do que projetar esse impulso aqui para cima, sendo aí o alvo do nosso Ibovespa. Tá? Um ponto de atenção é aqui o volume caindo nessa última tentativa de impulsão, tá? Vale um ponto de atenção. Olhando aí o gráfico semanal, o semanal já está bem mais diferente, né, do que o diário ali. Segue o impulso para cima, temos aqui o preço próximo às médias, né? Então não tem aquele afastamento, o que sugere a possibilidade sim do Ibovespa tentar renovar essa máxima e ter chance de continuar esse movimento direcional para cima, dado que não temos um movimento esticado do índice do Ibovespa em si. Tudo bem? Então o Ibovespa ainda sigo acreditando nesse movimento de alta, mas o ponto de atenção aqui é essa perda de força nesse último impulso. Tudo bem? Dito isso, pessoal, eu acredito também que é uma semana, olhando para a semana passada com os ativos, com as análises que eu trouxe aqui para vocês, alguns ativos andaram bem, outros ativos andaram e ficaram ali no chove no molha, ficaram meio fraco. Então assim, a gente está chegando no final de outubro, né, no final do ano, e é prestar muito mais atenção agora em não tomar risco desnecessário, tá? O que eu quero dizer é, cara, você já tem uma carteira que você montou posição na semana passada, na semana retrasada, ali que deu algumas oportunidades para pegar trades de continuação. Eu acredito que essa semana não é para você caçar novas entradas, tá? É muito mais para você gerenciar, conduzir as operações que já estão dando certo, operação que você já fez saída parcial, que você já tirou o risco, você prestar atenção nesses ativos e ir conduzindo a posição. Caso essa tendência continue, você vai levando esses ativos do que querer ficar caçando entradas em si, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Caso já tem 2, 3 operações ali em andamento, não tem por que querer acrescentar a entrada aqui essa semana, tá? Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Para não devolver parte da alta que o Ibovespa nos entregou esse ano à toa, tá? Então preste bem atenção nisso. Se já tem posição aí a favor, sem risco, volta a repetir. Não fica caçando entrada porque é você acrescentando risco na sua carteira. Tá? Dá mais atenção para os trades que já estão a favor e é o melhor a se fazer. Tudo bem? Então temos aqui o Ibovespa. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar segue numa região de suporte também, tá? Onde pode entrar a defesa compradora, porém, se a gente analisar aqui o volume, ainda não tem muito interesse pelo dólar nessa região, segue um movimento mais fraco, tá? O que vai chamar a atenção é a renovação da máxima desse fechamento de sexta para ver se os compradores tentam empurrar o preço aqui para cima, tudo bem? Mas não tem nada muito interessante no dólar não, a não ser só prestar atenção, porque de fato é uma região de suporte importante aqui no médio prazo, mas, entretanto, todavia, não temos interesse comprador pelo dólar ainda nessa região, basta olhar o volume, tá? Olha isso aqui, ó. Não tem comprador interessado no dólar nesse momento, tá bom? Então não vamos estender muito aqui, vamos passar rápido pelos índices que também são interessantes. Índice financeiro,
Mesmo contexto ali do Ibovespa, né? Não vou perder muito tempo aqui que eu já comentei na semana passada, temos aqui essa estrutura de alta, né? Dentro de uma reacumulação em topo, houve renovação de máxima, correção, por enquanto o ponto que está defendendo o suporte de curtíssimo prazo, essa região dos 15.300 pontos, que ainda não é uma região forte, dado que esse fundo ainda não foi confirmado, pois ele não jogou o movimento para renovação de máxima, tudo bem? Então esse fundo passa a ser forte de fato de defesa a partir do momento que ele renovar a máxima rompendo o seu topo anterior. Por enquanto, se a gente for de fato considerar o fundo verdadeiro aqui dentro dessa estrutura, né, dessa referência em que nós estamos utilizando, é esse fundo aqui, tá? Olha, é esse fundo aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui. Esse aqui na cor verde, porque através desse fundo, aí sim nós temos a renovação de máxima, tá? Então nós trabalhamos com essa estrutura e dentro dessa estrutura procurar os pontos de defesa no curto prazo para tentar pegar aqui movimentos de continuação, tá? Então por enquanto o fundo verdadeiro é aqui embaixo, tem esse ponto aqui que está tentando defender o preço nesse momento. E lembrando que o índice financeiro é um dos índices aí mais importantes e que tem mais peso dentro do nosso Ibovespa, tá? Gráfico semanal ok, se a gente coloca as médias aqui, olha, ele acionou aquele trade de correção na média móvel de 9 com a média móvel de 20, então o gráfico semanal assim, cara, bem bonito e ainda sugere continuidade desse movimento, tá? A renovação de máxima tende a continuar o movimento e aí a defesa está aqui embaixo, tudo bem? Alinhando com o que eu comentei ali no gráfico diário, tá? Então temos aí o gráfico do índice financeiro, continuidade, precisa romper o topo anterior. Agora, qual que é o segundo cenário? O segundo cenário é ele bater a cabeça aqui onde ele está e fazer isso aqui, né? Olha. Opa. Ele faz a correção, tenta renovar a máxima, não consegue. Aí nós temos 1, 2, e ele quebra esse fundo aqui, fazendo uma correção em A, B, C, jogando mais uma perna de correção aqui para baixo. Também é uma possibilidade, tá? Também é uma possibilidade. Se ele marca um topinho descendente aqui, e aí faz essa movimentação para baixo, quebrando essa tentativa de fundo aqui, olha. E aí nós temos outra região que pode entrar defesa, aqui embaixo, e aqui um pouco em cima também, tá? Vamos considerar esse aqui primeiro. São essas duas regiões, tá? Caso ele faça essa correção em A, B, C, tem outro ponto que pode entrar defesa, e aí quem sabe ele realinhar o fluxo um pouco mais aqui para baixo, e aí sim voltar para renovar a máxima. Porque lembra que mesmo que ele faça essa correção mais para baixo, o ponto principal que nós temos aqui ainda é essa estrutura principal. Olha, esse fundo e esse topo. Os movimentos aqui dentro são internos, tudo bem? O índice imobiliário segue aqui mais fraco, né? Porque fez um grande movimento de impulsão, corrigiu ainda pouca coisa. Esse movimento de tentativa de mais uma impulsão segue aqui demonstrando fraqueza, dado que temos corpos de candles pequeno, volume aqui também descendente, gerando a possibilidade de um movimento um pouco mais travado aqui dentro dessa região, entre essa máxima no momento e esse fundo que é um fundo fraco, porque também ainda não houve renovação de máxima. Tá? E lembrando que o índice imobiliário, no gráfico semanal, se eu coloco uma linha aqui, ele rompeu recentemente um ponto muito importante de resistência aqui embaixo. Olha. Então seria normal ele ficar um pouco mais enroscado para cá, nessa região, e caso ele volte a retestar essa faixa dos 1.110 pontos, não seria nada fora do normal também. Ok? E aí seria ter uma semana um pouco mais travada para o setor imobiliário em si. Tudo bem? Não vou perder muito tempo aqui, que já foi. O IEX ainda segue naquela mesma, tá, pessoal? Ele renova a máxima a partir do momento que ele manipula esse fundo falso aqui, faz a renovação de máxima histórica, inclusive. Né? Nós tínhamos comentado a possibilidade também dessa correção em A, B, C um pouco mais ampla, para reteste dessa região de troca de polaridade, né? Dentro dessa reacumulação. Ele já partiu do primeiro fundo, foi para renovar a máxima, tudo bem. Segue movimento para cima, olhando o gráfico semanal, não temos um movimento esticado, ou seja, né, significando que que o setor ele pode continuar andando a partir daqui sem correções ainda, tá? Gráfico semanal bem alinhado, o último ponto de defesa no gráfico semanal tá aqui embaixo, tá? No 107,
a região aqui dos 105, 900 pontos, tá? A última defesa do gráfico semanal, e tudo indica que ele vai continuar esse movimento para cima, tá? E eu já tinha comentado com vocês semana passada, cara, que era para dar uma atenção maior pro setor de elétrica, tá? Eu mesmo tentei pegar 2 operações de continuidade no swing trade que acabaram não pegando o meu gatilho, eu fiquei chupando o dedo e confesso que fiquei, entre aspas, puto não é a palavra certa, porque são coisas que fogem ao nosso controle, mas é modo de dizer, né? Que dá aquele... Você sente um amargor na boca quando você vai tomar café sem açúcar, né? Enfim, ou quando você pega um kiwi ou um morango que tá bonito por fora, mas tá azedo sem gosto, tá? Então é isso do setor IEX. Expectativa que continue, até se a gente pega para olhar os ativos do setor, que eu tenho alguns deles aqui para comentar com vocês. Os principais, né, que é um setor que tem menos ações, né, mais monopólio, tem poucas empresas ali que são enxutas, que comandam o mercado, todas estão em renovação de máxima histórica, todas, tá? Então a indicação é que o setor continue subindo. Já o setor de consumo, ele segue mais fraco, tá? Ainda segue aqui dentro de um caixote em topo, não vou perder muito tempo, a referência no momento que nós temos é 2.700 pontos, a região dos 3.100. Tá? Então é um setor que está um pouco mais travado. Se fosse para escolher, cara, eu optaria por ativos de outro setor. Tudo bem? Ou caso tenha algum específico, tem um que eu comentei aqui com vocês que eu vou mostrar que andou bem, mas gráfico diário, gráfico semanal aí, por enquanto nada, é um setor que está bem mais atrasado. O setor de materiais básicos volta a se recuperar levemente, tá? Ainda não tem nada muito interessante. O que vai me demonstrar que de fato o setor aqui mudou é se ele retestar essa região que quebra essa estrutura de baixa, após esse rompimento, deixa um fundo ascendente, aí lança uma distorção de preço para cima. Beleza? E aí a gente vê Goal, GGBR, CSNA, Cosan, Klabin, que são ativos do setor de materiais básicos, retornarem ao movimento mais forte. Tá? Por enquanto essa puxada aqui se resume muito a GGBR e Goal, que aí deram uma puxada nas 2 últimas semanas, tá? Então ainda nada demais, porque Suzano e Klabin ainda estão mais paradas, tudo bem? Dito isso, partindo então para as ações, pessoal, Itaú, tá? Não vejo nada para fazer, mas é um ativo para prestar atenção aqui, olha, que ele já está demonstrando uma certa fraqueza, o volume muito baixo, chega em uma região aqui, olha, onde pode entrar... defesa vendedora, tá? Mas eu vou vender só por conta disso? Não, tá, pessoal? O mercado tá para cima, eu vou me preocupar em procurar vendas em continuidade nesse momento, tá? Então, assim, só para comentar o contexto com vocês, porque a YouTube tem bastante relevância dentro de peso, né, no nosso índice de Ibovespa. A gente já vê que ele faz aqui, olha, um arredondamento de topo, algo parecido com ombro, cabeça, ombro, né? Ó, ombro, cabeça, ombro. Ou esse aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Tá? A expectativa é que ele possa jogar um movimento aqui para baixo. Ou então usar isso aqui para fazer ao contrário, né? Já que a expectativa ainda segue um pouco mais de alta dentro do geral da nossa bolsa, é ele induzir a venda aqui, né? Ele cai um pouquinho e vral para cima. Lembrando que é renovação de máxima histórica e nesse topo aqui tem um monte de liquidez de todo mundo que já vendeu, tá? Então também é uma possibilidade, mas assim, eu não vejo nada interessante para fazer, ok? Só para comentar o contexto com vocês. Outro também, olha, INBR32 tem uma possibilidade de venda. Eu venderia? Não venderia, porque o mercado está para cima, eu prefiro gastar as minhas energias procurando algo na compra. Por que eu digo dessa possibilidade de venda? O ativo segue numa forte tendência de alta, tá? Não se engane, no curto, médio e longo prazo. Tem um alvo lá na faixa de 59, foi renovação de máxima na semana passada, tá? Mas se eu jogo aqui no tempo gráfico diário, como ele faz um movimento afunilando esses preços aqui no topo, olha, afunilando esses preços no topo e fecha sexta-feira com esse engolfo de baixa, olha, numa região de topo, depois de renovação de máxima histórica, com esse movimento aqui esticado, cara, o que eu tenho a possibilidade? Mesmo que seja para ele voltar a subir, mas um reteste nessa região dos 45 e 40, ou então até quem sabe os 42 e 40, que é a principal zona de suporte nesse momento, dado que é uma região de suporte de canal de baixa. Tá? Então esse ponto aqui seria interessantíssimo, inclusive procurar por compras nessa região
dos R$ 41,00 em INBR 32, tudo bem? Dito isso, se eu tenho essa possibilidade de retestes em baixos de zonas de suporte, olhando para esse fechamento de sexta, um grande engolfo de baixa, né, com uma certa divergência aqui no RSI, eu olhando lá o gráfico de 60 minutos, olha, eu tenho a quebra desse último fundo que gerou a máxima. Deixa eu tirar esse movimento do pivô que foi onde falhou. Eu tenho essa quebra do último fundo, possibilidade do papel corrigir um pouco o semanal e fazer isso aqui, né, olha. Isso aqui é 60 minutos, tá, pessoal? E aí é o que eu disse, eu venderia? Cara, não venderia, mas para comentar o contexto com vocês. Talvez acompanhar no intraday, tentar pegar algo pelos 5 minutos durante a semana, com stop mínimo, e aí se andar a favor você carrega para swing trade, mas tomar um risco de 3, quase 4% de contratendência com o mercado subindo, acho que não é o mais inteligente a se fazer, mas é só para comentar o contexto com vocês e nós vamos acompanhando no decorrer da semana, tá? Esse aqui não, o GPA também não, vou dar atenção em outros que estão um pouco melhor, porque de fato, pessoal, de novo, não tem muita coisa para fazer, porque comentei aqui no início do vídeo a questão de gerenciar as posições que já estão em andamento, questão do final de ano, né? As ações que eu trouxe bastante semana passada, algumas boas andaram bem, então quem conseguiu pegar é mais conduzir as operações que andaram a favor e ignorar as que não andaram. Por exemplo, eu peguei 5 ações. Cara, 3 andaram bem, se afastaram do meu stop, chegaram próximo do meu preço de saída parcial, por exemplo, que eram os topos anteriores de uma estrutura de alta externa, andaram 2 vezes o meu risco, 1,5 vezes, 2 vezes, que é o mínimo para pensar em fazer uma saída parcial, tá? De 1 para 1. Não faço mais, só em caso muito específico, tá bom? Então tem que ser de no mínimo 1,5 o tamanho do risco, buscar sempre 2 para 1, ok? E aí essas operações eu iria dar prioridade, e as que, por exemplo, acionaram a entrada e ficaram fracas durante a semana e estiveram próximo ali do meu preço de entrada, por exemplo, cara, eu zeraria na mão e volto a dizer, daria atenção para os ativos que andaram a favor, tentaria conduzir esses ativos, dado que já é final de ano, mitigação de risco, as que andaram a favor eu vou tentar conduzir, porque se continuar subindo eu vou levando, sem querer ficar queimando ficha e caçando entrada até o final de ano, tá? Então isso é muito importante. Essa aqui que eu comentei com vocês, por exemplo, olha, Mills 3, essa eu peguei o estudo e eu comentei com vocês no sábado, olha o papel, 4,80, cara. Qual que foi o resumo do vídeo do final de semana passado? É eu trabalhar com estrutura externa de um movimento, minha referência principal, procurar uma estrutura onde tenha defesa dentro dessa região principal do ativo, né? Aguardar aqui a manipulação desses fundos falsos internos e procurar por operações próximas a essas regiões de defesa que eu já defini aqui, olha, para tentar defender, o nome já diz, essa região de curtíssimo prazo, atacar essa região interna do movimento externo e meu alvo sendo aonde? Pelo menos para fazer uma saída parcial no topo da externa. Então esse foi o resumo do vídeo do final de semana passado. Procurar por operações e validações de compra em ativos em que, né, estavam ali próximo a regiões de defesa de curtíssimo prazo para atacar o topo anterior. Tá? Então, Mills 3 foi um desse exemplo. A gente tem bastante volume comprador, né? Eu já expliquei e detalhei para vocês a análise na semana passada. Foi um dos bons ativos aí que acabaram andando. Tá? Tinha um risco aqui de 4,46, já andou 1 para 1 do risco, cara, até o topo, olha, 6,90, quase 7%, né? Basicamente 1,5 o tamanho do risco. Você pode tirar o risco aqui e aí tentar conduzir o papel, porque ele entra num espaço aqui de vazio gráfico e pode querer dar uma acelerada um pouco maior, e mesmo que ele falhe esse rompimento aqui, que aí já é outra história, né? Já fica muito mais na bola de cristal, porque ninguém sabe o que ele vai fazer. Você já fez a sua saída parcial, cara, coloca o stop aqui no 0 e vai conduzindo a operação, tá? Então esse foi um dos bons ativos que eu trouxe para vocês, não tem mais nada para fazer, tá? Olha, inclusive eu remontei toda a estrutura dele aqui, para poder saber onde estão os pontos de defesa macro, os micros, e dentro disso atuar
procurando por validações de contexto em continuidade, já que a tendência ela é de alta e o Ibovespa continua subindo. Tá? Ibovespa, quando eu digo, são as ações do Ibovespa, tá, pessoal? Porque o Ibovespa ele é um reflexo da movimentação das ações que fazem parte do índice do Ibovespa, tá bom? Então, MIUS3, cara, muito bonito, olha. Se eu coloco a média, olha onde foi a gente poderia até encaixar com aquele contexto de correção nas médias, né, olha. Vem corrigindo, fechou próxima média aqui, olha, rompimento da máxima, compra, stop na mínima, tá? Fechou bem bonito, essa foi uma das que andou, mas não tem mais nada para fazer. Engie 11 também eu comentei com vocês, inclusive até mandei no grupo de estudos lá do Telegram, né? Daqui do canal nosso. Para quem não sabe, aqui, olha, não sei o que fica colocando essa turma que entra aqui, oh meu Deus. Então eu tinha colocado, cadê? Engie 11, ó. Né, Engie 11, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é só estudo, tá, pessoal? Não é recomendações aqui, não. Tem só os estudos com pontos de defesa, ponto de resistência ali para auxiliar durante a semana para a gente saber quais são os pontos principais. E aí, Engie 11, cara, foi uma das que andou, não deu possibilidade de entrada, tá? Não deu possibilidade de entrar, então separei aqui mais os ativos que eu trouxe semana passada, que foram onde teve as oportunidades, e alguns andaram, outros ficaram chove no molho, ficou fraco, e alguns subiram sem corrigir, tá? Engie 11, por exemplo, estava aqui, não teve um pullback aqui, por exemplo, pullback, pavio para tentar comprar isso aqui, por exemplo, olha. Não deu oportunidade, foi embora, mas de novo é do setor elétrico. Então, para a gente ver que o setor elétrico aí chama atenção com os ativos renovando máxima histórica, e Engie 11 é mais uma aí que renova a máxima histórica. Tá? Próximo alvo do papel, 53,70, caso tenha alguém posicionado. O stop de médio prazo, 46,80. Caso queira apertar mais a operação, você tem aqui o stop nos 48,57, definindo essa barra aqui de impulsão. E segue carregando aí a operação também, tá? Não tem nada para fazer, a maioria dos papéis estão no meio do movimento, tem que tomar cuidado, tá? DIR 3 eu trouxe para vocês também no vídeo de sábado, deixa eu só dar uma aumentada aqui. Também, olha, DIR 3, próximo a uma região, deixa eu mudar essa cor, fica mais fácil. Uma região de defesa aqui embaixo, olha, da última estrutura de alta, né, que é essa referência desse fundo. Com esse topo, ele perde minimamente esse fundo interno, rompimento falso, testa aqui. Onde é que deu compra? Nessa região, com stop na onde? Aqui embaixo. Ou aqui na mínima, e de novo, atacando região interna, para levar até a zona externa. Já se aproximou, deu 9%, né? Tinha um stop aqui de 6,33%, até o momento com fechamento de sexta, 7%. Foram uns ativos aí que andaram bem. Ponto de atenção com o volume aqui um pouco caindo, né? Então atenta para tirar o risco nessa região de topo. Mas, cara, assim, gráfico semanal, por isso que eu sempre, cara, o gráfico diário é legal, tudo, mas você dá uma olhada no gráfico semanal e no gráfico mensal, muda totalmente a análise, tá? Porque são gráficos que tiram muito ruído do gráfico e você consegue ver de fato a estrutura do preço. Então, DIR 3, cara, sinceramente está com cara de romper essa máxima dos 16,50 e ir embora. E lembrando que o ativo trabalha em topo histórico. A renovação de máxima histórica atrás de renovação de máxima histórica. Tudo indica que vai para romper de novo. Então, a compra que eu trouxe para vocês alinhada ao tempo gráfico diário, que foi próximo a esse ponto de defesa, olha, se a gente joga isso aqui lá no gráfico semanal, você acaba montando uma posição próximo à mínima do gráfico semanal. Olha lá, foi aqui basicamente, ó, com stop lá embaixo, ó, 6, papel sobe 7,36. Então, de novo, semana passada foi mais interessante, tá? Então, DIR 3 também é outra, não tem mais nada para fazer, só estou comentando porque eu trouxe para vocês semana passada. E agora eu vou comentar rapidinho antes de eu estender aqui, olha. Eu, por exemplo, acabei dando... É que assim, não é nem questão de dar azar, porque tem coisas que fogem, né, do nosso controle, mas... Cara, olha a carteira que eu fui essa semana e não acionou nenhuma das minhas ações. A única que acionou, que foi a tranqueira de BBAS3, não andou. Ficou basicamente no 0 a 0. Tá, e agora olha essa daqui, cara. EZTEC eu tinha pegado para carteira. Não acionou minha compra na carteira fechada aqui, né? A compra estava no rompimento da máxima de sexta retrasado, olha. Era isso aqui minha operação da nossa carteira. Era comprar aqui, defender essa região de curtíssimo prazo para carregar até o topo. Então eu tinha um risco de 4,40
E, cara, um alvo de 12. O papel na segunda-feira ele abriu com um gap de 20 centavos acima do gatilho e chegou a andar na semana 7%, olha, quase 2 para 1. Se a gente olha o gráfico semanal, era um dos ativos mais bonitos que tinha semana passada, cara. Esse aqui eu fiquei muito chateado que não pegou a operação. A gente colocou ordem no rompimento da máxima e stop na mínima. Ele abriu com um leve gap e subiu, cara. É triste. Quando isso acontece, é triste, cara. Então, esse foi um das recomendações da carteira, a EZTEC. E lembrando que caso você tenha interesse, né, caso vocês tenham interesse, o link para promoção, enfim, de todas as carteiras, tá sempre aqui na descrição, tá, pessoal? Qual que foi a outra que eu mandei? Cara, essa semana aqui eu fiquei triste. Outra que eu tentei pegar, CPL6, não foi também, né? Tentando pegar a correção de 50% dessa barra de ignição da sexta-feira, da semana passada. Vamos lá, da semana passada não, da semana retrasada, que foi essa daqui, ó. Tentei comprar 50% dela para carregar nos próximos alvos. Cara, o papel abriu a semana e só subiu em linha reta, fiquei chupando o dedo. Tá? Também era um risco de 4,9, tentando comprar um pavio, né, que seria um pavio no semanal. O papel chegou a andar 7%, ó, quase 2 para 1 também. Qual foi a outra que eu tinha mandado? Deixa eu ver se... essa aqui ainda foi mais triste, pessoal. Taesa. Então, né, eu vim forte no setor elétrico porque eu comentei que era um dos setores mais fortes. Cara, não pegou a nossa entrada por 1 centavo. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, mínima. Ó, mínima 36,21. O gatilho 36,20. Cara, não pegou. O risco de 2,10. Isso é trade de continuidade. O papel chegou a puxar 2,67, né? Com o alvo sendo a região dos 38,40, tendo aí um upside de 6%. Basicamente 4 para 1 o tamanho do risco. Também fiquei bem chateado, cara. Não pegou a entrada. Vamos ver se essa semana aqui os ativos selecionados dão uma brecha. Mas como eu disse, cara, a maioria dos papéis no meio do movimento e não dá para comprar nas máximas. Então estou tentando pegar a correção, né? E a maioria dos papéis estão continuando subindo em linha reta, que acaba dificultando, tá? E eu não vou tomar risco desnecessário, principalmente agora no final do ano, né? Dado que a gente conseguiu pegar a boa movimentação, e se não me falha a memória, a nossa carteira de swing trade esse ano está com 27 ou 28%, não me lembro agora, tá? Então não vou ficar tomando risco desnecessário, vou tentar comprar a correção. TAI 11 foi bem lindo, ó. Trade de correção pela média também daria para considerar. Mas enfim, vamos lá. Curi 3 eu trouxe para vocês também, ó, outro ativo que andou, né, defendendo o quê? O ponto de defesa de curtíssimo prazo, tinha um risco de 5,27, o papel sobe na semana 6,30. Ponto para fazer saída parcial, região de topo, que basicamente ele já chegou, né, nessa região aqui dos 34,20, o que dá 8%. Ele está um pouco abaixo, está com 6% do ponto de entrada que teria sido aqui embaixo. E aí o mesmo contexto, trabalhando com regiões de referência externa, que é esse fundo aqui embaixo, tá vendo? Esse fundo aqui, que gera essa nova máxima, então essa é a minha estrutura principal de referência, fundo, topo, ele deixa um fundo interno aqui, olha, que faz o rompimento falso aqui embaixo, que é essa seta que eu estou indicando para vocês, né? Que é essa região aqui. Troca de polaridade, que é a zona de antigo ponto de resistência dessa reacumulação aqui para trás, olha. O papel volta para testar essa região aqui, faz a troca de polaridade, rompimento falso, entrada na máxima, stop na mínima, comentei com vocês na semana passada, quem pegou se deu muito bem, tá? Já dá para tirar o risco, né? Andou 1,5 aí o tamanho do risco, foi 1,5? 5%, andou 6,31, quase 1,5%. Tá? O ponto de referência aos 34,50, que inclusive é renovação de máxima histórica também. Tá? Então, bem bonito o Curi 3, cara, bem bonito mesmo, porque tinha essa região de troca de polaridade, tem um gap entre barras aqui, que é o FVG, também bem interessante, então isso chamou bastante atenção. Tá? Deixa eu ver o semanal que eu tinha. E o semanal foi isso, ó. Poderia também encaixar na questão do trade de correção na média, ó. Rompimento da máxima, stop na mínima. Beleza? Vamos ver se ele vai ir para renovar aquela máxima lá em cima e acionar mais um pivô. Tá? Deixa eu ver qual que é o próximo alvo aqui do papel. Deixa eu projetar esse movimento aqui. Próximo alvo, 35,85.
Deixa eu só alterar aqui. Então, primeiro alvo 35,85 e depois R$ 41, tá? Bem bonito aí o papel também. Hype 3 que eu tinha comentado com vocês, não no sábado passado, isso aqui já faz um tempinho, mas se a gente reparar, olha, agora entra a reação. Só não gostei do volume, tá? Nessa movimentação de alta, mas é um ativo que volta abaixo de 50% dessa última estrutura de alta. Joga o preço aqui para cima depois de romper os fundos falsos, olha, que são esses dois fundos. E agora deixa eu tirar esse aqui para não ficar muita coisa. E, cara, assim, é um que dá para acompanhar durante a semana para tentar pegar uma correção desse movimento, tá? Aqui nessa região, por exemplo, olha. Nessa faixa aqui dos 22,08, outra possibilidade é marcar 50% desse range e aguardar. Seria a correção dessa impulsão aqui, tá? Se a gente joga lá pelo gráfico semanal, o ativo, pelo semanal teria o trade de 9,1 de compra, mas cara, não tem volume, tá? Então eu não gostaria de já comprar com rompimento da máxima e stop na mínima não, beleza? Não sou fã não tem volume de alta nesse movimento, eu aguardaria uma correção para avaliar como vai ser feita essa correção, tá? E ficaria atento nos 21,55 e R$ 22 aqui um pouco mais para cima, tá? Eita. MRV, olha lá, outra que eu comentei com vocês, e essa não tinha sido nem no vídeo de semana passada, foi durante a semana retrasada, eu já tinha comentado. Lembra aquele realinhamento pelo gráfico de 60 minutos? Olha, ele vem forte, mas ele chega numa região de trava que é um gap entre barras FVG. O que eu fiz? E lembra que inclusive foi uma que eu tinha selecionado com vocês e acabei pegando açaí 3, que deu stop, enquanto MRV andou a favor. Então, não tem o que fazer, é assim. Agora, quem pegou MRV, estourou a boca do balão. Quem estava aguardando 50% do realinhamento aqui embaixo, nessa região de defesa, ficou para trás. Quem pegou já no reteste aqui, se deu bem. Ó. O papel chegou a puxar. Ai, que tristeza, cara. 12, quase 13%. Ó, nesse realinhamento. Então, toda a estrutura, vou refazer para vocês rápido. Gráfico semanal, gráfico diário, o ativo, né, sai dessa reacumulação aqui, ó. Ele sai dessa acumulação, entrega um movimento de alta, busca a região de resistência aqui em cima, que é um ponto-chave de resistência, porque se a gente for considerar aqui, olha, essa máxima e aqui embaixo, é basicamente um range também, né, isso aqui, olha. É basicamente um range isso aqui, ó. Aí ele rompe esse range para baixo, reacumula e joga para cima, volta a testar a extremidade dessa estrutura e legal. Voltou a corrigir, isso aqui pelo gráfico diário. Aí no caso, no dia que eu comentei com vocês, ele tinha deixado essa barra aqui, olha. Eu comentei, cara, eu não compraria rompimento dessa máxima com stop na mínima. Mas o que dá para fazer é jogar nos 60 minutos, a gente vê que ele quebra essa estrutura de baixa. O movimento que gera uma nova mínima bate para cima e joga uma nova máxima, que quebra os topos anterior. Eu marquei a referência entre máxima e mínima com FIBO, né? Essa aqui é 50% só. E tinha região de defesa um pouco mais abaixo. Ele testa aqui e renova a máxima, realinhando o fluxo do intraday com o fluxo principal dessa última impulsão de alta. Tá? Então quem pegou aqui se deu bem, veio para fechar o gap que tinha aberto aqui em cima e agora já não tem mais nada para fazer. Tá bom? Inclusive quem pegou aqui aqui nessa região já é um bom ponto para fazer uma saída parcial, talvez uma saída com 80% da posição e deixar só um resto, tá? Para ver se ele volta para cá. 8,34, renova essa máxima e aí joga mais uma impulsão então para cima, que seria o movimento de impulsão, essa correção. Caso venha renovar essa máxima e confirme uma perna de impulsão para cima, em direção ao próximo ponto de referência de resistência, que é lá na faixa dos 10,65, tá? Então essa é a estrutura para MRV, não vejo mais nada para fazer. Quem está dentro é só fazer a manutenção, ficar bem atento aí porque já faz o fechamento de gap. CPFE3, cara, é outro que eu estou bem atento, porque isso aqui mais pelo gráfico mensal, tá? A gente está quase no fechamento, quase não, no fechamento do mês
de outubro, que fecha na sexta-feira, dia 31 de outubro, que inclusive é os dias da bruxa. E eu tenho uma irmã que faz o aniversário no dia das bruxas, cara. Putz, então isso pra zoar os outros é bem legal, né? Mas, cara, minha irmã faz aniversário no dia da bruxa. Enfim, aí no caso fecha o mês. Cara, isso aqui no gráfico mensal tá com cara de renovação de máxima, tá? Próximo alvo para a região de CPFE3, que também é do setor de elétrica, cara. Alvo 42,80, depois 45,40 e com renovação de máxima histórica. Só não tá dando entrada, cara. Se eu jogo aqui pro gráfico diário, eu tenho essa defesa macro, que é aqui embaixo. Cara, eu vou ficar atento no papel, caso ele volte mais ou menos em 50% aqui, olha. Em 50% desse último movimento aqui de alta, para ver se dá para encaixar alguma coisa aqui. Mas não tem nada ainda interessante, apesar de acreditar que o ativo está com cara de romper isso aqui e ir embora, tá? Só que não está me dando um contexto bom aqui para entrar. Tudo bem? Ele deixou o realinhamento aqui, ó. Deu mole, né? Deu para pegar aqui no reteste, ó. Enfim, passou. Agora tem que torcer, né? Esperar. Caso vá embora direto, fazer o quê? Deixa eu só ver aqui, porque sumiu alguns ativos que eu tinha separado. Pronto, voltou. CPFE3 MDIA, tinha comentado com vocês aqui também, olha, caso volte para a região dos 28,01, possibilidade de avaliar uma compra de correção aqui nesse movimento, né? Ou seja, um trade de continuidade, lembrando que a referência é essa, fundo, topo, tem um ponto de defesa aqui embaixo, né? Tem mais um impulso para cima que ainda não renova a máxima, no reteste aqui nos 27,90, dá para tentar algo, tá? Se a gente olha lá pelo gráfico semanal, seria tentar pegar mais ou menos a correção dessa barra aqui, olha, da semana retrasada, tá? E aí se eu coloco as médias, o ativo está com cara de entregar mais um movimento altista. Mas, de novo, ainda não vejo entrada, a não ser tentar comprar continuidade e a correção dessa estrutura de alta que ele nos deixou. Tudo bem? Uma outra que eu comentei com vocês rapidinho, porque tem muita coisa aqui, cara. Meu Deus, talvez o vídeo fique mais longo, mas enfim, eu vou deixar, tá? Que assim já fica aí de estudo. Quem quiser ver, vê. Quem achar que é muito longo, putz, não assista, ou aumente a velocidade, enfim. Foi PRIO 3, olha lá. Mesma coisa de MRV, ó. Olha a inversão onde teve aqui, ó. Aqui embaixo, eu compro aqui com stop aqui, o papel puxou forte. Eu comentei com vocês também. Voltando aqui, FESA 4, não tem mais entrada. Essa daqui, olha, puxou aqui embaixo. Deu uma boa entrada aqui, não vi. Não botei fé aqui ainda, fiquei aguardando. O papel tá aqui em cima, não tem o que fazer, mas eu falei para vocês, é um ativo para ficar bem atento, mais para médio prazo, tá? Mas ainda não consegui aqui pegar, cara. Mas está numa região interessante de médio prazo, tá? Ó. Defendeu aqui, tem uma deriva aqui, olha, os compradores começam a aparecer de novo, ele tem uma quebra dessa estrutura de baixa, tem um impulso de alta, tem uma correção, seguida de renovação de máxima aqui, olha. Primeiro alvo é essa região do 7,27, que seria ele revisitar essa região de resistência desse canalzinho de baixa, né? Mas aqui não é canal de baixa, aqui ele é uma deriva, tá? Mas é em formato de canal de baixa, tudo bem? Seria essa região aqui do 7,32, tá? Bem bonito aí FESA 4, cara. Só não vejo entrada, tá? Gráfico semanal também, olha. É um ativo para prestar bastante atenção. Gráfico mensal, ó. Deixou um baita de um martelo aqui, que foi, né, teve absorção compradora em cima de uma região de médio prazo, dessa estrutura de alta. Então, cara, levando do mensal para o gráfico diário, foi uma boa, tá? Quem pagou para ver um pouco mais aqui embaixo, que se eu não me lembre, se eu não me esqueça, na verdade, a única coisa que eu comentei é que daria para pegar aqui mais arriscado, mas aí teria que ser com a mão menor de 25%. Exatamente para tentar comprar essa correção mais aqui embaixo. Quem pegou pelo menos com 25% na mão, que não foi meu caso, se deu bem por enquanto, tá? Desktop 3, cara, tá numa região interessante de defesa, um dos poucos papéis que ainda tá no ponto de defesa. Você tem aqui a entrada nessa região de 7,96. Stopzinho na mínima dessa região de defesa, 7,63, stop de 4,27. Tentar carregar até o topo, sendo o alvo, dá 22, né? Mas aí sem querer ser zoião, né? A gente tem que ser realista. Tem uma outra região que deve ser levada em consideração aqui, olha, nos 8,88, uma região boa para pensar em fazer uma saída parcial, mas é um ativo que vale a pena prestar atenção. E, de novo,
Consegui pegar boas operações semana passada, os ativos já andaram a favor. Tenho 3, 4 ações andando a favor. Cara, eu vou tomar risco aqui? Putz, eu acho desnecessário. Né? Assim, cada um sabe onde é que entra. Mas eu, por exemplo, não entraria. Tá? Se eu já tivesse 3, 4 ativos andando a favor da minha carteira, cara, eu não ia procurar sarna para se coçar, não. Tá? Mas vale a pena o contexto, está numa região de defesa. Grandene, que eu comentei com vocês, esse aqui é um dos papéis que eu gosto bastante, não tem mais ponto de entrada, né? O último ponto de entrada foi mais aqui embaixo. Também tem todo esse realinhamento, né? Olha, essa estrutura maior, que quebra essa estrutura maior também de baixa, com movimento de alta, passa um processo de correção, né? Uma tendência de baixa em forma de correção, volta a realinhar o fluxo aqui, olha. Quando ele defende um ponto da estrutura principal, gera um forte impulso comprador no ativo. Deixa eu até colocar pelo gráfico semanal que fica melhor. Esse fundo, esse topo, reacumula, faz um rompimento falso, testa na região de defesa dessa microestrutura, mais um movimento de alta, volta a retestar a região de defesa, reteste, tem absorção de venda, olha o fluxo comprador que entra no papel, compra, rompimento da compra na máxima, o stop aqui na mínima, e eu ia usar a palavra apostando nesse rompimento de topo, mas eu detesto essa palavra de aposta, cara, detesto isso. Acreditando nesse rompimento de máxima dos 5,54, que seria, resumindo para vocês, uma perna de impulsão. Perna de impulsão, perna 1, correção complexa. Caso acione o pivô dessa estrutura de referência, ele aciona um pivô e aí tem perna 1, perna 2 de correção, perna 3 de impulsão para cima. Ponto de referência, buscar exatamente a estrutura principal da extremidade dessa referência aqui, olha, que é a maior entre esse fundo e esse topo. Então eu busco o realinhamento aqui embaixo, no movimento interno do externo maior, e uso essa base aqui como referência de alvo. Tudo bem? Eu fiz o estudo aqui e abri a operação, né? Tinha comentado com vocês na semana passada. Por enquanto está 2,74 aí de lucro, tá? Relembrando, né? Que a gente fechou aí uma operação com 100% em Desk 3, né? A gente comprou aqui embaixo e fechou lá em cima. BRSR6, tá? Quem tá posicionado aí, olha, quem quer apertar mais ainda o stop, cara, a mínima dessa barra aqui, 11,97, é um bom ponto. Lembrando que o gráfico diário tá feio, apesar de ser uma tendência de alta, o que chama bastante atenção é o semanal e principalmente o mensal. Tá? O que tudo indica, o mensal vai querer arrumar esse pivô aqui, olha. E aí deixa eu excluir essas coisas aqui. Que o gráfico mensal tudo indica que ele vai querer romper esse pivô aqui dos 13,74. Quem já está posicionado e quer ir conduzindo, tem um stop nos 11,96, quem quer apertar um pouco mais, que é basicamente aqui próximo à mínima do gráfico mensal. Se eu coloco aqui as médias, um preço bem alinhado no gráfico mensal, que tudo indica, o ativo vai voltar para retestar 13,75. Ganhando 13,75, o papel tem espaço para voltar para os 16,40. Tudo bem? Não vejo ponto de entrada. Agora esse aqui é um ativo bem desacreditado, tá, pessoal? FRAS 3. Por quê? Gráfico mensal. Olha isso aqui no gráfico mensal. Forte impulso de alta. Opa. Lasqueira. Vamos lá, peraí. Ó, forte impulso de alta. O ativo passa basicamente o ano inteiro corrigindo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 corrigindo. Nos últimos 3 meses, o que a gente consegue perceber? Pavio aqui já, entrando em defesa compradora. Tá? Entrando em defesa compradora nessa região. Tem um bloco de defesa no gráfico mensal que ele não chega a testar, mas se eu coloco no gráfico semanal, eu tenho ele parando num bloco aqui do semanal, que é esse aqui, olha. Que testa nessa barra semanal, que é uma barra de ignição, mas no final de movimento isso aqui sugere possibilidade de uma certa canseira do movimento vigente, que nesse caso é de baixo, ou seja, possibilidade de exaustão, clímax nessa região.
tá? Entra a defesa aqui, olha, tem um FGV do gráfico semanal, que é essa linha amarela aqui, tá? Essa região tem aqui, ó, esse FVG, que é IFVG na verdade, porque ele é um inverse, né? Ele é inverso. Enfim, outro dia eu comento isso com vocês, porque é algo das coisas que eu estou estudando novo e eu ainda, né, assim, comecei a entender isso agora e eu vou mais confundir a cabeça de vocês do que ajudar. Então, é uma região de interesse, entenda-se assim. E aí, cara, no diário não tem nada muito legal, tá? É mais pela ótica do mensal. De novo, deixa eu voltar lá. Cara, o mensal tá com cara de fechar, olha. Bem bonito esse gráfico mensal. O afunilamento da média móvel de 9 de 20, o preço aqui embaixo, olha. Se fosse tirar pelo mensal, cara, a entrada nos 23 aqui reais, o stop na mínima de 21,40 eu acho válido. Um stop de 7% no gráfico mensal é coisa linda. E ainda alinhado com esse contexto, show de bola. No mensal, o ponto de defesa está mais acima, antes do topo um pouco, tá? Que seria a máxima dessa última barra aqui, vendedora, que é forte, na região dos 26,80, que já me dá um upside de 16,64. Com stop de 7%, eu tenho aí 2 para 1 para trabalhar só para fazer uma saída parcial. E o restante, cara, eu pagaria para ver a renovação de máxima histórica aqui em cima e carregaria o trade para médio prazo, por exemplo. Tá bom? Mas tá bem interessante esse FRAS 3 aqui, tá? Um ativo que vale muito a pena aí prestar atenção. Outra possibilidade, cara, aguardar uma leve correção para cá, tentar comprar no reteste aqui, ó, já deixar uma ordem aqui nessa região de 22,20, 22,32, um stop aqui embaixo e nesse realinhamento pelo diário, tá? Essa também é possibilidade, um ativo aí bem fora do radar, né? Lojas quero, cara. Isso aqui também tá interessante, tá, pessoal? Só olha aqui pelo gráfico diário, eu tenho uma estrutura, apesar que o papel tá fraco, né? Dado que a gente teve forte movimentação e tendência de alta do nosso Ibovespa, de vários ativos ali renovando o máximo histórico, o ativo tá numa tendência de baixa. Então saiba que procurar operações dentro desses papéis, você tem um risco dobrado, tá? Dado que é melhor você procurar ativos que já estão em tendência de alta. Dito isso, o ativo tem uma quebra de estrutura aqui, quando ele gera uma mínima aqui embaixo, e o movimento que gera a mínima é o movimento que gera uma distorção de preço, quebrando os topos anteriores, e aí eu tenho uma estrutura de alta, que aí passa a ser esse novo topo, e eu posso medir máxima e mínima. Ele volta abaixo dos 50%, ou seja, lá na extremidade do ativo, tem um canalzinho de baixa que entenda-se como deriva, né? É um canalzinho de baixa de correção, né? Deriva não dá aqui. Deriva é mais curto, é mais, enfim. Deriva seria isso aqui. Isso aqui daria para considerar uma deriva, por exemplo. Ó, isso aqui é uma deriva, tá? E assim, cara, tá numa região de defesa, né? Você olha aqui o MACD tá virando para cima, olha. Então, alinhado a isso, ao RSI também, o estocástico, cara. Deixa eu ver o semanal. Deixa eu ver o mensal, que eu não me lembro. Então, você tem a região para buscar pelo menos aqui dos 2,73, trabalhando com o contexto de compras próxima à região de suporte dessa estrutura para carregar até o lado inverso. Então, compras aqui nos 2,16 com stop na mínima de 8,61%, que percentualmente parece alto, mas é um stop barato, dado que o valor nominal do ativo é um valor baixo, né? Ele custa aí 2,16, tá? E o alvo lá em cima, ó, nos 2,74, que me dá 27%, 26,90 é 27%, tá? Outra possibilidade é aí aguardar o reteste aqui embaixo. Se não tá muito afim de tomar 8% aí de risco, cara, ou diminui a mão e já tenta pegar aqui. Ou, nesses casos que eu faço, assim, cara, se por uma casa ele corrigir em 2,05 eu compro, com stop no 1,98, um stopzinho de 3,87, e sabendo que ele pode ir embora a partir daqui, tudo bem, dane-se. Caso ele volte aqui embaixo, eu compro. Por quê? Porque, cara, vou repetir o que eu disse lá no início do vídeo. Não tô afim de tomar esse risco de 8% nesse momento não, tá? Principalmente de contratendência que eu já comentei. E se voltar aqui, tento pegar com risco de 3%, ok, para tentar carregar até o lado seguinte. Mas é um ativo que vale a pena também prestar atenção aí, porque, cara,
pode encaixar uma boa entrada com risco pequeno aí, tá? Talvez sendo um pouco mais dinâmico, levando para o intraday. Leve 3 também está bem interessante esse ativo. Tem aqui gráfico semanal. E a gente vê ali a prata, que subiu bastante. Cara, pode ser um ativo aqui que faça igual a hora 33 fez por conta do ouro, tá? Não sei. Tendência de alta primária. Estamos no processo de acumulação de longo prazo, tá? Olha. E aí, trazendo isso para cá, o que o ativo tem? Ele tem um rompimento falso desse fundo, que é a estrutura maior, que é de longo prazo, aqui embaixo. Rompe falso aqui, defende nessa região aqui anterior, olha, que é um FGV da estrutura maior, faz um arranque aqui para cima, renovando a máxima. A máxima, não entendam a máxima lá em cima, a máxima dessa estrutura, que foi esse topo, que gerou essa quebra de fundo aqui, olha. Então ele renova aqui, beleza? Renova, possibilidade do quê? De realinhamento de fluxo, tendência principal de alta. Voltou no ponto de defesa, eu poderia medir o movimento entre máxima e mínima. O ativo volta abaixo de 50%. Testa a região de defesa aqui, olha. Isso aqui ainda é gráfico semanal. Olhando o tempo gráfico mensal, foi o que me chamou a atenção. Olha isso aqui no gráfico mensal, tá, pessoal? Olha isso aqui no gráfico mensal. Uma compra próxima ao fundo anterior dentro de uma acumulação em topo. O stop pelo mensal é um stop de 7,57, só que nesse caso é um stop mais pesado, porque o valor nominal do papel é um valor alto, né? 28,36, relativamente alto. Então já é um stop de R$ 2,15 por ação. Até o primeiro topo você tem 14% aqui, olha. 15, né? 14%, 2 para 1. E aí, o segundo alvo seria o topo principal, dos 37,90, dando um upside de 33,46. Então também é um papel muito interessante, que eu não consigo ver entrada ainda pelo gráfico semanal. Tecnicamente eu não consigo ver uma entrada. A semana passada foi um dia bom, mas se eu não me engano ele abriu com um gapzinho. Deixa eu ver, ó, daria entrada aqui, ó. Comi bola, não vi essa estrutura, só fui parar para perceber hoje. Não tinha feito essa estrutura anterior, não sabia. Tava só aqui, ó, igual o tatu, olhando só isso aqui, ó. Na hora que eu tirei o zoom aqui, aí eu fui perceber a emboscada que eu não entrei, né? Ele tem um realinhamento menor, olha. Ele tem mais um movimento de impulsão menor aqui, rompe o último movimento que gera essa mínima, volta e faz a correção em ABC. ABC, e é o que tudo indica, estamos em mais um andamento de um movimento de impulsão. Tudo isso realinhando o que é o movimento maior. Então, cara, é um ativo que lá pelo gráfico mensal ele já dá entrada técnica, né? Pelo gráfico diário aqui eu não tenho nada, poderia tentar defender essa regiãozinha aqui, ó. 27,66. Vale muito a pena acompanhar a Leve 3 aí. Valide, outro ativo também, olha, o ativo cara de realinhamento de fluxo, tá? Tendência forte de alta, defesa macro no momento é esse ponto aqui, porque o ativo trabalhou dentro dessa referência, ó, fundo, topo, fez uma correção aqui, olha, forte, né? Voltou lá na extremidade daquela região, só que quando ele testa essa região de defesa macro, olha o que acontece no gráfico diário. Eu tenho defesa compradora de fato, eu tenho volume e o impulso, que fecha acima do último topo que gerou essa mínima, que houve a inversão do movimento, deixa um FVG aqui, olha, ou seja, é o outro ativo que, voltando para dentro dessa região, dá para tentar comprar a favor desse movimento menor, realinhando o fluxo com esse movimento maior. E aí, volta a repetir, qual que é o contexto aqui, olha, buscar por compras próxima a regiões interna do movimento externo, lembrando que o externo é essa movimentação principal, movimento interno, esses fundos que ficam para trás, rompeu, falhou, gerou inversão de fluxo com impulso, cara, tem a possibilidade de compra aqui para realinhar o movimento com esse aqui maior, tá? E aí eu posso tirar como base, buscar a estrutura externa. Então eu vou buscar por compras com validações de continuidade
em regiões internas de uma referência que eu identifiquei para atacar a região externa. O que me dá aí um payoff ótimo, que é risco pequeno e alvo longo, trabalhando dentro de um padrão de continuidade de movimento. Beleza? Então eu gostei bastante de Valid, tá? Gráfico semanal, resumindo, deixa uma barra de ignição compradora próximo a uma região de suporte, o que é bem interessante. Tem volume, se eu coloco o MACD querendo virar para cima aqui também no gráfico semanal. Se eu coloco as médias, aqui ainda não tem nada, né? Ele trava aqui em cima da média. Então, para quem já assiste meus vídeos aqui há mais tempo, sabe que eu também faço o quê? Resumindo tudo que eu já fiz no gráfico diário, só que mais detalhado. Cara, máxima e mínima dessa barra. Vou tentar comprar o quê? As retrações dessa barra do semanal, que é dar exatamente na região lá do diário que eu comentei, na faixa dos 20,73. Também é um ativo para prestar bastante atenção. PRNR3, cara, bem lindo esse ativo. Olha isso aqui. Voltou na região de defesa da última estrutura de alta externa. E aí, de novo, pessoal, externo, isso aqui, ó, fundo, topo, principal movimento, tá? Que ele até renova a máxima, então é isso aqui, ó, né? Qual que é o fundo interno do movimento? É esse aqui, ó. Ele gera o fundo falso aqui, tenta romper a máxima, falha, volta a retestar aqui, olha, a região interna. Eu tenho uma compra próxima à região interna, no ponto de defesa, para atacar a região externa. Tá? Então também gosto bastante do papel. Eu já tinha comentado com vocês, só esqueci de falar, eu acho que na semana passada, porque ele já teria deixado a barra aqui, né? Então já houve a defesa aqui. Se a gente joga, deixa eu ver o semanal. Cara, no semanal não tem segredo. Pelo semanal, tecnicamente, seria a compra no rompimento da máxima e o stop aqui na mínima. Por que meu stop aqui 14,41 e é um stop bom? Porque essa semana aqui, desse candle, olha, esse aqui, ó, ele perde minimamente o fundo anterior e reage. Então ele já rompeu falso esse fundo. Então tem um bom ponto de defesa aqui embaixo, rompeu máxima compra, o stop de 6,50, um stop caro, tá? R$1 aí por ação, talvez ir com a mão menor, principalmente de novo. Lembra do gerenciamento de risco e da mitigação de risco para não ficar empilhando o risco na carteira desnecessário. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso, tá? E aí o alvo tentar carregar até o topo lá, você tem 16%. Mas até a máxima dessa barra aqui, olha, você pode tirar aí quase 2 para 1, né? É quase 1,5 o tamanho do risco ali, ó, 8,22, tá? Com risco de 6. Bem interessante isso aqui também, tá, pessoal? Deixa eu ver se o gráfico mensal, não, o gráfico mensal não tem nada, tá? Qual que é a outra possibilidade? E aí, sendo mais conservador, cara, guardar um reteste aqui, por exemplo, ó, mínimo, na mínima dessa barra de sexta, tá? No mínimo, na mínima dessa barra, para ver se há absorção aqui e aí um impulso para cima de novo, que seria lá no intraday, né? Daria para ver menor nos 60 minutos, enfim. Também é um ativo que vale a pena prestar atenção. Esse outro aqui, olha, eu não lembro se eu mostrei para vocês semana passada ou faz algum tempinho já. Mas também, olha, ele volta, né, tem a estrutura aqui maior, mínima, que é o fundo, e máxima, volta a corrigir abaixo de 50% dessa referência, volta lá no bloco da extremidade de defesa, com volume caindo. Então, olha, o que eu fiz aqui? Ó, abri um estudo de compra, próximo aonde? A região interna de movimento, buscando o quê? Atacar a região externa. E aí, necessariamente, nesse caso aqui, não o topo lá em cima da externa, tá? Porque eu tenho outros pontos aqui que devem ser levados em consideração, que é essa máxima aqui e essa outra aqui em cima, tá? E aí eu tenho um risco horroroso de 5%, até o primeiro ponto de dificuldade 13, então já dá 2 para 1. Segundo ponto de dificuldade 26%. Então um cenário aqui bem interessante para tomar risco, tentar defender nessa região micro, tá? Da última estrutura de alta. Lembrando que o ativo já trabalha em tendência de alta primária e é só um contexto aqui de continuidade, tá? O MACD querendo virar para cima também. Deixa eu ver se no semanal tem algo. Semanal ainda não tem nada pelo MACD, tá?
Mas o ativo trabalha aqui, olha, e isso aqui pode ser o quê? A falha desse rompimento do fundo anterior, olha. E aí ele querer puxar um movimento de impulsão para tentar renovar não, para tentar testar essas máximas anteriores, se de fato entrar defesa compradora, tá? Porque ainda o volume está fraco, tudo bem? Qual que é o segundo cenário aqui? Ele chama comprador nessa barra, né? Induz a compra, rompe a máxima aqui, tem compra, ele volta para perder a mínima, tá? Essa é a possibilidade também, né? Senão a gente fica olhando só o lado bom, mas esquece do segundo cenário que também é possível, beleza? E é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui, já foi mais extenso do que eu gostaria, mas eu espero que tenha servido para vocês de alguma maneira. Até cansei, beleza? Bom final de semana, né, que já passou, bom descanso, fiquem com Deus e até mais, pessoal.